Primeiramente, uma excelente tarde para a gente, né? Bom, eu vou dar sequência, galera. Deixa eu perguntar para vocês primeiro. Vocês conseguem manter os áudios desligados na medida que for necessário vocês abrirem o áudio e perguntar numa boa, sem eu ter que travar? Hein, galerinha? Sim. Bacana, então. Eu vou deixar o áudio liberado aqui para todo mundo. Na medida que for surgindo dúvidas, vamos lá, um colega espera o outro falar, na hora que for surgir essa oportunidade, você fala numa boa. Pode ser? Eu acho que fica melhor, a aula fica mais interativa. Pode ser? Gente, na aula da manhã, tanto na primeira turma quanto na segunda turma, eu parei fazendo essa questão de número 4. A letra A eu fiz nas duas turmas, a letra B eu comecei a fazer numa turma, mas na outra eu não consegui terminar, tá? Eu vou repetir a letra B e a gente dá sequência. Lembrando, aqui na questão da letra A, a gente achou que a aresta do cubo, todos os lados do meu cubo, onde tem linha do cubo, gente, a gente achou valendo 12, tá? Na letra B, ele afirma para você, o volume da pirâmide AFGH é 864 decímetros cúbicos. Gente, primeira coisa, quem é a base dessa pirâmide? A base dessa pirâmide não é FGH, não um triângulo que aparece lá embaixo? Galera, se eu preciso ter o volume, eu preciso calcular a área da base desse triângulo, dessa pirâmide. E como que eu calculo a área desse triângulo? Primeiro eu preciso conhecer os lados. Gente, FG e GH entre si eles formam um ângulo de 90 graus, porque sua base é um quadrado lá do cubo, certo? Como o ângulo é de 90, esse triângulo é um triângulo retângulo. E qualquer triângulo retângulo, os catetos fazem papel de base e altura. Então, como FG e GH são lados do cubo e eles vão fazer papel de catetos, quem vai fazer papel de base e altura? 12 e 12, correto? Então, primeiro passo, calcular a área da base, sabendo que minha base é a figura FGH, que é um triângulo. Área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. Base e altura medem 12. Se eu simplificar um dos 12 por 2, fica 6. E 6 vezes 12, galera, você achou 72 decímetros quadrados de área da base. A altura, galera, a altura dessa pirâmide, como essa pirâmide está inscrita dentro de um cubo, ela está dentro de um cubo, é a mesma altura do cubo, galera. Como a altura do cubo, comprimento, largura e altura são o mesmo, é tudo 12, 12, 12, 12, a altura da minha pirâmide aqui também vai ser 12, porque minha pirâmide está dentro do cubo. Ela está inscrita no cubo. Então, galera, volume de pirâmide, área da base, altura dividido por 3. A área da base a gente achou no item anterior, aqui em cima, valendo 72. A altura vale 12, isso tudo está dividido por 3. Galera, 12 dividido por 3 é 4. Então ficou 72 vezes 4, que deu 288 decímetros cúbicos. Então, quem é o volume da minha pirâmide aí? 288 decímetros cúbicos. Lá na afirmação, ele diz para nós que vale quanto? 864. Afirmação verdadeira ou falsa, galera? Afirmação falsa. Os dois primeiros itens, está tranquilo até aqui, gente? Tá ok? Posso continuar? Bora continuar então. Ninguém está falando nada? A medida do segmento AG é 12 raiz de 3? Olha, vamos ver quem é AG lá na figura primeiro. Primeiro, descobrir quem é o segmento AG aqui na figura. Lá na imagem. Segmento AG. Todo mundo concorda que é a diagonal do cubo, gente? Sim ou não? De A até G é a diagonal do cubo, galera? Concordam? Então, gente, eu tenho que calcular a chamada diagonal do cubo. A gente ensinou isso não tem muito tempo. Diagonal do cubo eu chamei de desão para vocês, inclusive. Diagonal do cubo, galera, vai aparecer para você que é a aresta do cubo vezes a raiz de 3. Se recordam disso, turma? Pergunta, tem aresta do cubo? Galera, tem aresta do cubo? Tem. Quanto que eu achei para minha aresta do cubo? Olha lá no primeiro item. Eu não achei a aresta do cubo valendo 12? Então aqui vai aparecer para você 12 raiz de 3. 12 raiz de 3 o quê? Tem unidade de medida?
Tem um comprimento. Então, decímetros. Era dúvida aqui na letra C? Verdadeira ou falsa, turma? Verdadeira, bateu certinho, né? Então, aqui, ó, item verdadeiro. Era. Na próxima, ó. Volume interior ao cubo e externo à pirâmide. Ou seja, se está interior ao cubo e externo à pirâmide, ele está fazendo o que para você aqui? Ele está fazendo o volume do cubo menos o volume da pirâmide. Então, que isso vale quantos litros? Galera, esse volume que a gente procura, eu vou calcular ele como sendo quem, turma? Esse volume que a gente procura, ele vai ser o volume do cubo. Se tem interno ao cubo e externo à pirâmide, ele é o volume do cubo menos o volume de quem, galera? O volume da pirâmide. Pirâmide você está falando, professor? A pirâmide que aumentou lá, ó. AFGH. Tá certo? Vou escrever aqui, senão vocês ficam perdidos. AFGH. O que é o volume do cubo menos o volume dessa pirâmide? Beleza. Eu pergunto, da pirâmide a gente já tem. Tá faltando calcular o volume de quem, gente? Tá faltando o volume do cubo. Vamos fazer esse cálculo separado? Gente, o volume do cubo, a gente aprendeu lá atrás, lá em Prismas, que era a medida da aresta elevada ao cubo. Conheço a aresta do meu cubo? Conheço. A gente sabe que a aresta do cubo, galera, a gente encontrou ela valendo 12. Então vai ser 12 elevado ao cubo. Não é quadrado, gente, é o cubo. Galera, preciso fazer lá quanto que é 12 vezes 12 vezes 12. Vamos fazer continha? 12 vezes 12 vai dar 144. Vezes 12, você vai encontrar 1728. 1728. Unidade medida, galera, é decímetro, mas só que é volume, está elevado ao cubo. Então vai aparecer decímetros elevados ao cubo. Galera, só chegou nesse ponto. Eu tenho que fazer essa subtração, não tem? Vou ir lá fazer continha. Aqui, ó, nós queremos esse volume que ele pediu, que é interno ao cubo e externo à pirâmide. Vamos lá. O volume do cubo, a gente encontrou valendo 1728. Menos volume da pirâmide. O volume da pirâmide a gente encontrou valendo 288. Certo? Quando eu fizer essa subtração, galera, eu vou encontrar 1440. 1440 o quê, professor? Continua em decímetros cúbicos. Eu não transformei ainda para litro. Vou fazer essa transformação agora no final. Então vai aparecer 1440 decímetros cúbicos. Era até aqui de boa? É para mim se até aqui está de boa. Beleza. Se até aqui está sossegado, galera, aí você me pergunta, professor, como que eu transformo de decímetro cúbico para litro? Gente, uma relação, vou até anotar ela aqui antes para vocês, que fala o seguinte, ó. Existe uma relação que fala o seguinte. Ela fala para nós que 1 decímetro cúbico isso aqui é equivalente galera, a 1 litro. 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro, galera? Eu pergunto para vocês. Quantos litros eu vou ter aqui na situação?
Quantos litros a gente vai ter aqui na situação, turma? Conhecendo essa relação. Não é de 1 para 1? Então, se eu tenho 1.440 decímetros cúbicos, eu tenho 1.440 o quê, gente? Litros. Pergunta, a alternativa está verdadeira ou falsa, gente? A alternativa aqui está verdadeira ou falsa? Verdadeira, não tá? Tranquila a questão, galera? Tranquila a questão, de boa? Bacana, deixa eu só terminar de ajeitar aqui para vocês. Bom, ficou faltando uma questão para uma turma e duas para outra, se eu não me engano. Bacana, vamos fazer essa questãozinha então. Galera, questão simples, depois eu volto na outra que ficou faltando para outra turma. A questão fala o seguinte para nós: o hexafluoreto de enxofre é uma substância formada por um átomo de enxofre rodeado por 6 átomos de flúor, é o SF6. No espaço, a molécula dá origem a um octaedro regular. Então, galera, quem que é essa molécula para nós aqui? Para nós, essa molécula é um octaedro regular. Octaedro, galera, possui 8 faces. Se ele é regular, o que eu posso falar dessas 8 faces? São todas idênticas. Concordam ou não? Bacana. Temos essa primeira informação. Com o centro dos átomos de flúor correspondendo aos vértices do octaedro e o centro dos átomos de enxofre correspondente ao centro desse sólido, como ilustra a figura a seguir. Até aí, bacana. Sabendo que a distância entre o centro do átomo de enxofre e o centro de qualquer átomo de flúor é de aproximadamente 1,5 pm, e sabendo que 1 pm equivale a 10 a menos 12 metros, ele pergunta: o volume do octaedro regular gerado por essa molécula é qual? Então, o que eu quero saber aqui na questão, galera? Eu quero o volume desse sólido. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês concordam comigo que esse sólido é formado de duas pirâmides que são idênticas e possuem base quadrada? Vocês concordam com essa afirmação ou não, gente? Então, galera, é o seguinte, ó, volume do octaedro regular, eu posso afirmar que esse volume vai ser dado por 2 vezes. Posso falar que esse volume vai ser dado por 2, que multiplica o volume de quem, galera? O volume de uma pirâmide. E o volume das duas pirâmides que aparecem é o mesmo. Vocês concordam com essa afirmação que eu fiz ou não, gente? Até aqui tá sossegado, galera? Dá um feedback para mim. Então, professor, você está querendo dizer que eu tenho que calcular o volume dessa pirâmide primeiro? Sim. E como que a gente calcula volume de pirâmide, galera? O volume de qualquer que seja pirâmide é sempre dado por área da base vezes a altura dividido por 3. Essa é a forma geral, galera. Vai aparecer a área da base vezes a altura dividido por 3. Área da base. Se eu for olhar para a base, galera, vocês vão observar que é um quadrado nessa situação, vezes a altura da pirâmide, só que isso tudo está dividido por 3. Todo mundo de acordo, turma? Tranquilo até aqui? Bacana. Tem que calcular a área da base? Tem.
Me pergunta, professor, o que eu tenho lá na base? Posso falar que eu tenho metade da diagonal dela, não tem? Concordam com isso ou não, gente? Vocês concordam que lá na base eu tenho metade da diagonal do quadrado? Eu pergunto, como eu faço para calcular essa chamada diagonal do quadrado, turma? Como eu faço para calcular essa chamada diagonal do quadrado? Diagonal do quadrado, eu chamei para vocês de Dzinho. E eu disse que isso aqui é o lado vezes a raiz de 2. O lado vezes a raiz de 2. Concordam com isso ou não, gente? Vocês concordam com isso ou não, galera? Dá um ok para mim. Bacana. Gente, eu não tenho só metade da diagonal? Se metade da diagonal vale 1,5, quanto que mede minha diagonal inteira? Minha diagonal inteira eu posso falar que vale 3? Sim ou não, gente? 1,5 mais 1,5 para completar? Concordam ou não, galera? E aí, de boa? Bacana. Galera, raiz de 2 está multiplicando, ela passa dividindo. Então, nós teremos lá que 3 sobre raiz de 2, 3 sobre raiz de 2, isso aqui tem que dar o lado lá da minha base, o lado lá do quadrado, concordam? Concordam com essa ideia? E aí, tranquilo? Professor, pode ficar desse jeito? Ou está muito feio? Concorda que está muito feio? Que eu tenho que racionalizar esse negócio? Professor, como que você vai racionalizar isso? Multiplicando pela raiz de 2 em cima e pela raiz de 2 embaixo. Até aqui está de boa, galera? Então, quem que vai ser o lado desse quadrado lá, hein, galera? Aqui que vai aparecer em cima. Em cima vai aparecer 3 raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 da raiz do número 4, que vale 2. É que sossegado? Gente, só que nas respostas, quando a gente para analisar, eu vou deixar quieto por enquanto. Então, quem está sendo o lado do meu quadrado? Está sendo 3 raiz de 2 sobre 2. A unidade de medida aqui ele chamou de PM. Tá certo? Isso é uma unidade lá da química, eu não sei o que significa. Até aqui de boa? Galera, dá um feedback para mim. Até aqui tá de boa? Beleza, então. Se até aqui tá sossegado, galera. Se até aqui tá sossegado, eu já conheço o lado. Se eu conheço esse lado do meu chamado quadrado, eu consigo a área desse quadrado. E a área de qualquer quadrado, galera, a gente sabe que é o lado elevado ao quadrado. Vou escrever aqui, galera. Lado, aresta da base. Bacana. Gente, se eu conheço o lado do meu quadrado, eu consigo calcular a área dele. A área de um quadrado é o lado ao quadrado, galera. Eu tenho esse lado? Tem. Acabei de achar essa coisa horrorosa aqui, ó. Então vai aparecer essa coisa horrorosa elevado ao quadrado. Vai aparecer essa coisa horrorosa elevado ao quadrado. Coisa horrorosa ao quadrado. Até aqui foi, galera? Boa? Bom,
Elevando essa coisa horrorosa ao quadrado, galera, eu tenho que elevar todo mundo ao quadrado. Por exemplo, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Raiz de 2 ao quadrado, galera, é a raiz do número 4. Só que essa raiz número 4, a gente sabe que vale quanto? A gente sabe que essa raiz número 4 vale quanto, gente? A gente sabe que ela vale 2. Então ficou 9 vezes 2. E 2 ao quadrado, galera, a gente sabe que vale 4. Até aqui todo mundo de acordo? Gente, até aqui todo mundo de acordo? Sussa até aqui, de boa? Bacana, chegou nesse ponto, turma. Posso simplificar o 4 e o 2? Posso simplificar esse 4 e esse 2? Posso. Se eu posso simplificar esse 4 e esse 2, galera, o que vai aparecer para você? Vai aparecer 9 sobre... As 2 de cima foi embora, 2 de baixo. Ficou 9 sobre 2. Concordam? É aqui de boa? Só que, galera, é unidade de medida diária. Se é unidade de medida diária, é essa unidade que ele está trabalhando, que é o PM, só que esse PM é elevado ao quadrado. Até aqui foi? Até aqui foi, galera? Gente, isso aqui é chamado de quê para nós? Uma diária da base. Beleza. Tem área da base? Tem. Mas o que eu quero? Eu quero o volume da pirâmide, turma. Tem que voltar lá em cima para calcular o volume? Tem. Como que eu calculo o volume da pirâmide? Área da base vezes altura dividido por 3. Pergunto para vocês, turma. Área da base, eu achei ela valendo quanto? 9 sobre 2, está lá. Ó. A área da base, a gente achou ela valendo 9 sobre 2. Altura da pirâmide, galera. Quem que é a altura da pirâmide? Vamos voltar lá na pirâmide. A altura não vale 1,5? Gente, vou botar 1,5 mesmo? Pode ser? 1,5. Só que isso tudo está dividido por 3. Até que sussa. Professor, posso escrever esse 1,5 como sendo 3 dividido por 2? Pode, fica a seu critério, vai dar na mesma. Turma, então isso aqui vai ser igual. Vamos lá, ó. Professor, posso simplificar 1,5 por 3? Posso simplificar 1,5 por 3? Pode ou não pode, galera? Pode. Quanto que é 1,5 dividido por 3? Posso falar que é 0,5? Ok para mim, vocês concordam comigo. 1,5 dividido por 3 dá 0,5, vocês concordam? Vai aparecer para você lá 9 sobre 2 vezes, isso daqui vezes 0,5. Correto? Gente, me ajuda aí. Eu gosto de trabalhar na forma de fração, pode? Então, ao invés de escrever desse jeito aqui, ó, pergunta, posso escrever dessa outra maneira aqui, turma? 0,5, eu posso falar que é a fração 1 sobre 2? Pode ou não pode? Dá um ok para mim se eu posso. 0,5 é 1 sobre 2? Bacana, então. Galera, chegou nesse ponto. Como que eu multiplico fração? Não é o de cima com o de cima ou de baixo com o de baixo? 9 vezes 1 dá 9. 2 vezes 2 dá 4. Só que as respostas, quando a gente analisa, está tudo na forma decimal. Quanto que é 9 dividido por 4, galera?
Quanto que é 9 dividido por 4? Posso falar que é 2,25? 2,25 o quê? Tem unidade medida? Tem. Qual que é a unidade, galera? O de PM, só que isso aqui está elevado ao cubo. Certo? Certo. Até aqui tranquilo, turma? Só que isso aqui é o volume da pirâmide. Professor, tem alternativa, professor? Galera, é o que ele perguntou? Eu sei que tem alternativa. A pergunta que eu faço é outra para vocês. É o que ele perguntou para você? Não, professor, não é. Ele pediu o volume do octaedro. Se ele pediu apenas o volume do octaedro, galera, eu achei apenas o volume aqui de quem? Achei só o volume da pirâmide. Se eu quero do octaedro, o que eu tenho que fazer com esse volume da pirâmide, turma? Se eu quero o volume do octaedro, o que eu tenho que fazer com o volume da pirâmide? Eu não tenho que multiplicar ele por 2? Não foi desse jeito que a gente definiu? Então vai aparecer 2 vezes quem? 2,25. Galera, quanto que é 2 vezes 2,25? Posso falar que é 4,5, galera? Unidade medida continua sendo a mesma? Continua. PM elevado ao cubo. Agora você achou o volume de quem, galera? Tem alternativa de novo? Tem. Só que agora você está batendo a alternativa correta, o resultado correto. Pergunto para vocês, gente. Dúvida aqui na questão? Alguma dúvida aqui na questão, turma? Vocês estão observando, gente, a questão é muito o quê? Muita observação, muito detalhezinho. Vocês têm que ficar atento aos detalhes. Ficou atento aos detalhes, gente? Eu acredito que a questão não tem segredo. Tá certo? Acredito que as questões não têm segredo. É mais o quê? Ela vai vencer você pelo cansaço. Mas aí você tem que estar atento, tá? Certeza que não ficou dúvida nenhuma? Posso continuar? Gabarito, galera, aqui deu letra E. Gente, teve uma turma de manhã que teve uma questão que eu não trabalhei. Qual fórmula? Essa do octaedro, João? O alto é liberado. Se quiser falar, fica mais fácil. Ah, diagonal do quadrado, João. O que é essa fórmula aqui para nós, ó? Deixa eu até botar aqui, ó. Esse desenho simboliza o quê? Esse desenho para nós, João, ele simboliza o quê? Vou escrever aqui, ó. Diagonal do quadrado. Beleza, João? Beleza. Rafaela, ficou faltando o número 2. Bora no número 2, Rapidex. Aqui, ó. Só pra gente fechar, gente. A figura mostra a pirâmide Kelps, também conhecida como Grande Pirâmide. Esse é o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem da antiguidade. Possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Considere que a pirâmide Kelps seja regular. Sua base seja um quadrado, ou seja, se tem uma pirâmide regular, a base é um quadrado. E cada lado desse quadrado medindo 214.
as faces laterais sejam triângulos isósceles congruentes. Todas as laterais, os triângulos são todos iguais, galera. Todos idênticos uns aos outros. E a aresta lateral, aquela que sai lá do vértice da pirâmide e chega nas bases, essa aresta lateral mede 204 metros. Ele pergunta a altura da pirâmide. Então, Rafael, para fazer essa altura da pirâmide, ela sai através de uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Só que pode ser através de um ou pode ser através de dois. Vai depender de como você pensar. Tá? Então, aqui na situação, eu trabalhei só para sair através de uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Que Pitágoras é esse? Quem que vai pegar nesse triângulo? Então, triângulo retângulo. A hipotenusa vai ser a aresta lateral, que vale 204. Os catetos serão metade da diagonal do quadrado, metade da diagonal do quadrado, e a altura da pirâmide. Quando eu pego esses três elementos, eles formam para você um triângulo retângulo? Formam. Galera, aresta lateral, 204. Tem que elevar ao quadrado? Tem. Diagonal do quadrado, como que eu calculo? É o lado vezes a raiz de 2. O lado da base do quadrado, gente, ele falou para você que vale 214. Se eu quero a diagonal, só acrescentar a raiz de 2. Então, 214 raiz de 2. Como eu estou pegando metade disso, tem que dividir por 2. E isso está dando a altura ao quadrado, como a gente observa aqui na substituição que eu fiz. 204 ao quadrado deu 41.616, continha. 214 por 2 dá 107, só que está acompanhado da raiz de 2 e está elevado ao quadrado, mais h quadrado. Professor, tem que elevar esse cara aqui ao quadrado? Tem. Tem uma multiplicação? Tem. Então é os 2 ao quadrado? Sim. Então 107 ao quadrado você vai encontrar 11.449. Raiz de 2 ao quadrado é a raiz do número 4, que vale 2. Isso tudo ainda está somado com h quadrado. Continua do mesmo jeito. Fiz a multiplicação, encontrei 22.898. Esse 22.898 estava positivo, eu trouxe ele para o outro lado negativo e subtraí. Encontrei 18.718. E isso está sendo a altura ao quadrado. Mas eu quero a altura. Tem que tirar a raiz quadrada disso? Tem. Vai dar exata? Não. Por isso que ele pediu o valor mais aproximado. Ele já falou para você, ó, não vai dar exato, vai dar número feio. Por isso que ele pediu aproximação. Quando eu teclo a raiz de 18.718, você encontra aproximadamente 136,8 metros. E isso vai representar a altura da pirâmide. Beleza, Rafaela? Belezinha, gente? Então, galerinha, fiquem com Deus, até a próxima. Daqui a pouco eu posto para vocês lá no e-mail a listinha de exercícios, viu? Beijão para todos, gente. Fico com Deus.